E aí, pessoal, tava achando que era mais uma vez a internet instável aqui. Comecei a xingar a Claro, falar mal da Claro, mas na verdade era o tempo aqui do Zoom que tinha esse. Dessa vez não foi por instabilidade, foi culpa do Zoom que foi interrompido. Vamos lá. Continuando. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária, né? Praticamente a explicação do que é impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. A pessoa que de alguma forma não respeita a cerimônia para, né, o adeus àquela pessoa que faleceu, não respeita nem a pessoa nem a família, e de alguma forma tenta impedir ou perturbar o enterro. Isso pode se dar por motivos religiosos ou até mesmo por motivos pessoais, motivos políticos, ideológicos. Então, imagina só que a pessoa que vai ser que a pessoa ela não concorde com um velório espírita, por exemplo. E daí vê o velório espírita e, de alguma forma, tenta impedir, ficar perturbando para que aquela cerimônia não seja realizada ou atrapalhe as pessoas que estão realizando aquela cerimônia. Mas também pode ocorrer, por exemplo, por questões ideológicas ou políticas. Então, imagina só que uma pessoa, um, é, um ícone ou da esquerda ou da direita falece e daí os opositores vão ao enterro, vão ao velório para se manifestar, para perturbar, para tentar agredir ou insultar as pessoas que lá estão. Nesse caso, também incide nesse crime. Violação de sepultura. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária, né? No caso, isso acontece bastante. As pessoas elas vão ao cemitério e tentam violar a sepultura para ver se conseguem achar alguma coisa de valor ou mesmo utilizar aquilo para a prática de algum ritual, né? E daí incide nesse crime, né? Tanto viola quanto de alguma forma profana, escrevendo alguma coisa no túmulo, eventualmente, por exemplo, defecando ou urinando no túmulo, também pode incidir nesse crime, né? Que, na verdade, é um respeito aos mortos, na cultura, né? Aliás, não só na cultura ocidental, mas em todas as culturas que eu conheço, né? A oriental, a ocidental, as pré-colombianas, as africanas. Em toda a cultura existe o respeito aos mortos. Os mortos eles são tratados de uma forma muito respeitosa e obviamente, cada um à sua forma. Obviamente, os mortos eles devem ser respeitados e não devem ter seus túmulos profanados, independente de quem sejam essas pessoas. E aí, Valfran, tá de petista hoje? Pô, foi sem querer, desculpa, professor. Tá de petista hoje, Valfran? Boa. Manto sagrado, isso aqui é um manto sagrado. Peço Pô, desculpas. ainda bem que o Lula tá livre, senão eu já ia fazer aqui, ó. Tá livre já. Aliás, Valfran, ontem eu fiz o lançamento do livro com o Juca Kfouri. Poxa, bacana. Pô, eu vi o anúncio que o senhor fez, acabei não conseguindo participar, mas eu vi o seu anúncio, sim. Eu coloquei lá no YouTube, para quem tiver interesse, pode ir lá
Inclusive, a gente falou lá um pouco da Lava Jato, o Juca Kfouri, que é uma pessoa sensacional. Eu gosto muito das análises dele. E ele falava de futebol, que é a coisa desimportante, mais importante do mundo. É, verdade. Vamos lá, Valfran. Vamos seguir aqui. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Né? Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Aí já está meio claro, né, o que é o crime. Mas o exemplo que eu vou dar aqui é quando a pessoa ela não participa do homicídio, ela de alguma forma não participa do homicídio, mas ela auxilia a esconder o corpo. Né? Então, a pessoa que participa do homicídio, a subtração, a ocultação do cadáver, né, ou a destruição do cadáver é mero exaurimento do crime. Mas a pessoa que não participa do homicídio e auxilia ou esconde o cadáver, destrói o cadáver, nesse caso, ele participa desse crime. Então, vamos supor aqui que eu e o Valfran, a gente resolve que vai matar a Mariana. E eu e o Valfran matamos a Mariana, só que a gente sabe que o Marlon, ele trabalha com... Ixi, Oi, Mariana. pessoa pra matar, não? Não entendi. A pessoa pra pessoa. Cortou tudo, eu não entendi nada, Mari. Ai, a minha internet tá péssima. Deixa, pode continuar com o exemplo. Ela está perguntando se não tem outra pessoa para matar. Eu respondo, não, tem que ser você mesmo. Tem que ser você. Eu e o Valfran, a gente resolveu matar você. Tá bom, Aí, tudo bem. não tem jeito. E daí, depois da gente matar a Mariana, a gente vai falar com o Marlon. Por quê? Porque o Marlon, ele trabalha numa indústria química e ele tem um ácido que pode dissolver o corpo inteiro da Mariana. E com isso, a gente vai esconder o crime. Vai parecer que a Mariana simplesmente desapareceu. E daí nós procuramos o Marlon e falamos, Marlon, arruma lá um tonel daquele, né? Faz o seguinte, a gente vai te dar o corpo e você coloca a Mariana no tonel, o corpo da Mariana no tonel, e esse corpo vai ser destruído e não vai sobrar um fio de cabelo. E o Marlon, mediante pagamento ou não, isso pouco importa, ele vai colocar o corpo da Mariana lá e vai destruir de forma a impedir de forma a impedir que esse crime seja elucidado, né? Pelo menos dificultar a elucidação desse homicídio. No caso, eu e o Valfran, mesmo que nós tenhamos auxiliado o Marlon na destruição do corpo, vamos responder apenas por homicídio. Já o Marlon, ele não participou do homicídio. Ele participou apenas da destruição do de cujos, do cadáver. Então, ele vai responder apenas pelo crime do artigo 211, certo? É o que acontece, por exemplo, né, algumas pessoas que participaram do regime ditatorial, inclusive, eles estão respondendo hoje por ocultação de cadáver. Por quê? Porque eles não participaram do homicídio, mas participaram, de alguma forma, da ocultação desses corpos. E sigamos para vilipêndio de cadáver. Vilipêndio de cadáver é de vilipendiar o cadáver ou suas cinzas, né? De alguma forma destruir ou destruir o cadáver ou as cinzas do cadáver. Então, lembrando que as cinzas, muitas vezes, as pessoas elas desejam, a família ou a própria pessoa que faleceu, ela falou, eu quero que minhas cinzas sejam jogadas na terra, para que assim eu alimente a erva, e a erva vai alimentar outro homem como eu. Né? Palavras do Raul Seixas. Mas
Muitas vezes, a pessoa que ela destrói as cinzas de forma que a família ou o é, morto não queiram, né, não queiram que as suas cinzas sejam feitas, ele acaba incidindo no vilipêndio de cadáver, né? Então a gente vê em alguns filmes, né? E aliás tinha um amigo do meu avô que ele tinha as cinzas em cima da lareira, as cinzas do pai dele em cima da lareira. Ele falava assim: não, meus pais estão aqui comigo. Ele tinha lá uma urna em cima da lareira. Se é a vontade dele, a gente achava aquilo lá meio macabro, né? Eu sempre achei isso daí meio macabro. Pelo menos ele não empalhou os pais, né? Ele fez, pelo menos, ele só colocou as cinzas. Eu tenho um conhecido que empalhou o cachorro dele. Olha que coisa doida, né? Ele empalhou o cachorro dele para que o cachorro dele ficasse o resto da vida com ele. A Daí, Elaine fez isso também. quem? A Elaine mandou empalhar o cachorro dela. Eu que não deixei. O que é isso, Valfran? Ah, ela tá aí? Ah, não tô não, tá? Falando da minha pessoa. Tô aqui para me defender, tá? Como que é a história? Ó, o Valfran falou que você empalhou o seu cachorro. Mentiroso. Só porque eu enterro o cachorro. Faço velório, sofro igual uma louca. Ei, maluco, também. Não, eu também sofro. Eu não fiz velório, mas quando minha cachorrinha morreu, eu também sofri pra caramba. A Elaine me falou que foi o único dia que ela me viu sem atitude nenhuma. Eu tava realmente muito chateado, mas eu não empalhei o cachorro, mas eu tenho um conhecido que ele empalhou o cachorro. Você chega na casa dele, eu tomei um susto enorme, porque eu Meu cheguei Deus. na sala e tinha um cachorro empalhado, né? E fica estranho o bicho empalhado. Mas, de Se qualquer fosse forma, empalhar todos os meus cachorros, ia ter. cortou aqui o áudio, Mislaine. Eu disse que se eu fosse empalhar todos os meus cachorros, que eu teria só cachorro dentro de casa, empalhado. Vixe, não ia ter espaço para Já tive pra muito gente. cachorro. Só cachorro. Não ia ter, não. Mas, no caso, deixa eu ver aqui, mandaram um chat. A Amanda tá falando aqui que, no caso dela também, se ela empalhasse, ia só ter cachorro na casa dela, de tanto cachorro que ela já teve. No caso, o cachorro não entra no vilipêndio de cadáver, tem que ser um cadáver humano, tá certo? Mas é a pessoa que destrói o cadáver, que destrói as cinzas em desconformidade com o que a pessoa deseja, né? Muito diferente, por exemplo, que a pessoa, né, tem pessoas que elas fazem a declaração em vida que quando elas morrerem, elas desejam que o corpo delas seja é, doado, seja utilizado em pesquisa, então doa para uma faculdade de medicina muitas vezes, até porque o corpo ele não pode ser vendido. E é caríssimo, porque é muito difícil conseguir um corpo para estudar, e as faculdades de medicina precisam desses corpos. Então, mas se, aliás, é um mercado negro enorme que eu descobri há pouco tempo. Isso aí. As faculdades de medicina, elas têm que pegar junto ao poder público, ou se não, pegar doações de pessoas que desejam que o corpo seja utilizado à pesquisa. Mas se estudantes de medicina, por exemplo, forem ao hospital não, desculpa, ao cemitério, como acontecia lá antigamente, ou seja, como a gente vê no filme do Dr. Frankenstein, e tirarem, desenterrarem corpos recém-enterrados para utilizar na pesquisa, eles vão estar incidindo nesse crime de vilipêndio de cadáver. Ah, talvez tenha. A gente está falando assim que cortou um pouquinho. Para o resto está normal, né? Se está normal para o resto, foi só com a Nájila. Mas, Nájila, imagina que, para quem já assistiu o Dr. Frankenstein, isso daí, aquela lá era uma prática comum na época de desenterrar os corpos para fazer experiências. Aliás, muito da nossa medicina foi conseguida dessa forma, né, dos conhecimentos científicos da medicina. Mas, no caso, se a pessoa fizer isso hoje, ela incide em vilipêndio
de cadáver. E agora vamos falar um pouco sobre os crimes sexuais, certo? Aliás, vamos falar os crimes contra a dignidade sexual e a liberdade sexual. Lembrando que, há pouco tempo atrás, antes de 2009, os crimes contra a dignidade sexual, eles eram tratados como crimes contra os costumes, né? Parece alguma coisa besta, mas faz muita diferença, né? Quando se está falando sobre crimes contra os costumes, muitas vezes não está dando protagonismo à vítima, muitas vezes à mulher, né? Mas sim falando que o que se está defendendo aqui são os costumes e muitas vezes o bem jurídico tutelado é outro, né? E impede algumas criminalizações. Se está falando, por exemplo, de crimes contra os costumes, existe a dúvida, por exemplo, se o marido comete estupro contra a esposa, né? E até 2009 existiu uma discussão muito grande, porque não eram crimes contra a liberdade sexual, mas sim crimes contra o costume. E agora ficou claro que sim, a partir de agora, né, a partir de 2009, deixou de ser um crime, deixou de ser um crime em que está falando da moral e passou a ser um crime que está falando da liberdade sexual, inclusive ficando claro que marido não pode constranger a esposa a praticar violência, a praticar ato sexual se ela não desejar, né? Ou seja, por quê? Porque está falando da liberdade da esposa, da mulher. E, obviamente, isso existe também por outro lado, assim como a esposa também não pode obrigar o marido a ter relações sexuais com ela, mas isso daí é muito mais difícil, são casos muito mais raros, tá? Mas vamos aqui falar sobre os crimes contra a liberdade sexual. O estupro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, né? Precisa ter a violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Constranger alguém é fazer com que alguém pratique, né? É obrigar alguém. E precisa ter a violência ou grave ameaça, né? A violência não pode ser uma violência moral, uma violência psicológica, tem que ser uma violência física. O Código Penal entende que violência tem que ser violência física. Então, e dentro do direito penal, a interpretação deve ser sempre restritiva e nunca extensiva. Com isso, essa violência que a gente está falando aqui, ela precisa ser uma violência física, ou se não, uma grave ameaça. Grave ameaça seria alguma coisa que impeça ou limite o poder decisório da vítima. Então, por exemplo, colocar uma arma na cabeça da vítima, falando, olha, se você não tiver relações sexuais comigo, eu vou te matar. Ou, né, colocar uma arma na cabeça do pai, do filho, de um irmão e falar, olha, se não houver a relação sexual, eu vou matar alguém da sua família. Nesse caso, há o estupro. E esse pode ser conjunção carnal, né? Na lei anterior, existia a diferença entre o sexo anal e o sexo vaginal, né? Então, o estupro era só quando se tratava de penetração pela vagina, e o atentado violento ao pudor
quando se tratava de outras formas, por exemplo, o sexo anal ou o sexo oral. No caso, a lei unificou tudo isso e qualquer tipo de conjunção carnal ou ato libidinoso configura estupro. Conjunção carnal é a penetração, que pode ser oral ou anal, e ato libidinoso são atos de conotação sexual, passar as mãos nas partes íntimas, muitas vezes um beijo lascivo, né, um beijo forçado, o sexo oral, né, tanto que a vítima pratique no agressor ou que o agressor pratique na vítima o sexo oral, tudo isso configura o estupro. Sendo que a modalidade qualificada, caso resulte lesão corporal de natureza grave, caso a vítima seja menor de 14 anos, menor de 18 anos e maior de 14 anos, ou que resulte a morte da vítima. Certo? Sigamos aqui. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, né? Então, nesse caso, a pessoa não praticou a violência, mas fez algum tipo de fraude para impedir que a vítima soubesse o que estava fazendo ou com quem estava fazendo. Então, imagine só que existem dois irmãos gêmeos. Aliás, se é irmão gêmeo, tem pelo menos dois, né? Mas há dois irmãos gêmeos e um deles quer quer praticar, né, quer ter relações sexuais com a namorada do outro. E daí ele se passa pelo outro irmão, finge que é o namorado da menina, para com ela praticar o ato sexual, para com ela ter relações sexuais. Nesse caso, ele incide nesse crime, porque ele não praticou violência, não teve grave ameaça, mas ele ele utilizou de uma fraude, né? Ele se passou por outra pessoa para ter a relação sexual. E, pessoal, agora esse daqui é muito importante porque a gente está falando de um crime novo. Um crime que ele foi promulgado apenas, eu acho que em 2017, salvo engano, 2018, deixa eu pegar aqui exatamente o ano que foi. 2018. Esse crime, ele ocorreu por conta daquele rapaz, daquela pessoa que ejaculava em mulheres dentro do ônibus. Vocês estão lembrados disso? Daquele negócio horrível que o rapaz... Oi, Mariana? Ele nem, na época, a mídia questionou muito o fato de não ter uma lei específica, né? Sim, porque o que acontece? Aquilo lá não era estupro, realmente não era estupro. E era uma contravenção penal, que a pena era baixíssima, né? E daí todo mundo falava, pô, mas é desproporcional isso aí, é uma pena muito baixa para uma coisa muito grave. Né? Inclusive, o juiz que soltou esse rapaz, né, na audiência de custódia, ele é amigo meu. Ele falou, pô, como que eu ia deixar esse cara preso? Né? Não enchi o requisito objetivo. E daí ele foi alvo, é uma pessoa super garantista, e ele foi alvo de diversos grupos feministas. Pode falar, Mariana. Na época, esse juiz foi xingado mais do que tudo. Questionado. Sim, é uma pessoa... Sim, foi o Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa super técnica, é uma pessoa super séria. É uma pessoa, assim, é um dos juízes que eu admiro. Ele é extremamente sério. Obviamente, tem pontos que eu discordo dele.
Assim como eu discordo de pontos dos meus alguns pontos com relação aos meus sócios, aos meus amigos, é normal a gente discordar. Aliás, faz bem essa discordância dentro do direito. A questão é que ele foi técnica, nesse caso, a decisão dele foi retocável. Porque ele falou, olha, não teve violência ou grave ameaça. Eu concordo que é um ato horrível, mas a lei não me permite fazer mais do que isso. Mas, obviamente, ele foi execrado, inclusive, por alguns grupos feministas que pregam abolicionismo. Daí eu queria entender um pouquinho, porque eu conversei com uma amiga que é abolicionista e estava execrando ele, estava falando um monte. Eu falei, pô, mas calma aí, você não era abolicionista até 2 minutos atrás? Até 2 minutos atrás você achava que a pena não resolvia nada, e agora você acha que tem que, queimar o sujeito em praça pública, né? Não estou falando que o cara, que de maneira alguma entenda o que eu estou falando, que essa pessoa não agiu errado, não deva ter punição. Muito pelo contrário, eu acho que era um absurdo o que ele fez e concordo que a pena era desproporcional, mas também concordo que seria desproporcional aplicar a pena do estupro, porque ele não cometeu o estupro, mas sim algo mais leve. Inclusive porque não teve a violência. E daí, por conta disso, o legislador, vendo que existia um problema social, né, vendo que existia uma conduta que era de uma gravidade muito grande, mas que não era punida da forma adequada, ele resolveu, de forma corretíssima, ao meu ver, criar o crime de importunação sexual, que é praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia ou a de terceiro, de satisfazer o seu prazer sexual ou prazer sexual de terceiro, que pode ser tanto o ato de ejacular na mulher que está dormindo, mas também passar a mão nas partes íntimas, aproveitando que a pessoa está dormindo. Nesse caso, incorre nesse crime, né? Aliás, outra coisa que pode acontecer, que de vez em quando alguns idiotas fazem, é quando existe uma mulher dormindo numa festa, e daí a pessoa vai lá tentar beijar essa mulher quando ela está dormindo. Nesse caso, existe justamente esse crime. Vamos seguir aqui. Assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendências inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, é quando a pessoa, né, o chefe da pessoa, o diretor da empresa, ou até mesmo o professor, ele constrange, ele de alguma forma busca favorecimentos sexuais, prevalecendo-se da sua condição, né, da sua condição hierárquica. Então, por exemplo, o professor é que busca ter relações sexuais com os alunos ou as alunas por conta da posição que ocupa, da função de professor, inclusive dando a entender que se for tido favorecimento sexual, a pessoa vai passar naquela matéria, ou que a pessoa fala, olha, e começa a fazer brincadeiras inapropriadas, começa a demonstrar interesse sexual o chefe que começa a demonstrar interesse sexual pelo subordinado, né, e fazer brincadeiras que são abusivas para conseguir para ter um favorecimento sexual e, obviamente, busca que a pessoa fique constrangida por conta do medo de perder o emprego ou porque a pessoa quer uma promoção, certo? Então, eu falo, olha, se nós tivermos uma relação sexual,
você será promovido ou promovida. É esse tipo de coisa que configura assédio sexual. E a causa de aumento de pena se a vítima ela é menor de 18 anos. Outro crime novo, aliás, muito importante, né, também criado em 2018, é o registro não autorizado de intimidade sexual, que é reproduzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo e privado, sem a autorização dos participantes. Então, nesse caso, é a pessoa que, sem que a outra esteja sabendo, grava o ato sexual de outra pessoa. E essa gravação pode ser feita tanto pela pessoa que está praticando o ato sexual, como por terceiros, né? Pode ser praticado com o conhecimento de um dos participantes ou sem o conhecimento de nenhum de todos os participantes. Lembram, durante a campanha para governador, que o João Dória ele foi filmado em trajes íntimos com diversas mulheres. E essas imagens foram vazadas. A pessoa que fez essa filmagem, independente dela estar ou não naquele ato, ela responderia por esse crime, se esse crime já tivesse sido aprovado, já tivesse entrado em vigor. Mas também imagina só a pessoa, o ficante, né, o namorado que faz isso é mais idiota ainda. Mas a pessoa que está começando a sair com a outra e começa a tirar fotos sem o conhecimento do parceiro. Então a mulher está nua, e geralmente é um crime que é praticado por homens, infelizmente, né? O homem ele acaba sendo mais idiota, mas a pessoa está nua e sem que a outra pessoa note, né, sem que o fotografado note, começa a tirar fotos dessa pessoa, né, em cenas de nudez. É importante que não tenha autorização dos participantes. Se tiver autorização dos participantes, obviamente não há crime, porque eles quiseram, né? Porque houve o intuito de ser fotografado ou ser filmado. Na mesma pena, né, a figura equiparada é que na mesma pena vai incorrer a pessoa que realiza montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso de caráter íntimo. Então, a pessoa, imaginem só que existe um vídeo e, por qualquer motivo, se deseja prejudicar determinada pessoa. Nesse caso, como a pessoa não estava naquele ato sexual, naquela participando né, vamos supor que esteja tendo uma orgia e daí querem prejudicar determinado político. Então, coloca-se, né, faz uma montagem, colocando o rosto, colocando a voz daquela pessoa numa montagem, como se ela estivesse participando daquela cena. Também incorre na mesma pena, porque o objetivo é prejudicar a pessoa que foi incluída. Sigamos. Estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Ou seja, a pessoa que, de alguma forma, tem relações sexuais com alguém que seja menor de 14 anos, acaba incidindo no crime de estupro de vulnerável, sendo que se equipara quando a pessoa
ela possui enfermidade ou deficiência mental, que ela não possa e por conta disso, ela não possa exprimir sua vontade, ou quando a pessoa não pode oferecer resistência, por exemplo, porque ela está sedada, porque ela está dormindo, qualquer outro motivo, que ela não possa oferecer resistência. Nesse caso, não precisa ter violência, porque a violência é presumida. A violência é presumida. Por quê? Porque são pessoas que não podem que não têm a maturidade, que não têm o discernimento para fazer a escolha de praticar ou não o ato sexual. Sendo que o consentimento da vítima, nesse caso, é irrelevante, né? Então, muitas vezes, acontece da pessoa, né, do autor do crime, fala assim, não, mas a gente estava namorando, né, estávamos saindo e foi consentido. Ela, inclusive, é minha namorada, ela quis, né, ou é meu namorado, ele quis. Mas mesmo assim existe o crime, porque o consentimento, nesse caso, não possui qualquer relevância, porque entende-se que a pessoa não pode se autodeterminar antes dos 14 anos ou quando tem deficiência mental. E muitas vezes a defesa, né, a própria vítima fala, não, mas eu quis, né, eu que o procurei, não foi ele que foi eu que o procurei. Mas nesse caso mesmo, a vítima tendo procurado, não é possível que a pessoa seja absolvida. Se ela sabia que a outra pessoa tinha menos de 14 anos, ela pratica o crime. Agora, pode acontecer da pessoa não saber a idade. Então, por exemplo, né, um tempo atrás eu trabalhei num caso em que o casal tinha se conhecido num bar, né, a menina, eu acho que tinha 13 anos, mas ela realmente parecia ser muito mais velha do que a idade aparentava. Eles se conheceram num bar, ela estava bebendo quando ele chegou, né, estava tomando, não sei se estava tomando algum drink, estava tomando cerveja, o que estava tomando, mas ela estava ingerindo bebidas alcoólicas. Ela parecia ser mais velha do que de fato era. Eles saíram, né, tiveram relações sexuais, depois se descobriu, né, que depois acho que foi algum familiar dela que denunciou, falou que, olha, foi estupro de vulnerável, porque ela tinha menos de 13 anos, mas daí foi demonstrado que, olha, a pessoa não sabia, né, o autor não sabia que ela tinha menos de 14 anos. Por quê? Porque o contexto fez com que ele se enganasse sobre os fatos, sobre o que estava acontecendo. Nesse caso, existe o erro de tipo. A pessoa se engana sobre os elementos do fato típico, né? Ele se enganou sobre a idade, né? Não sabia que ela tinha 14 anos, achou que inclusive fosse uma mulher com mais de 18 anos, afinal ele estava bebendo, né? Estava toda maquiada, toda arrumada, e era muito desenvolvida para a idade, certo? Mas, nesse caso, o que acontece é que incide o erro de tipo, porque a pessoa se confunde sobre os elementos do tipo penal. Existe a forma qualificada quando resulta lesão corporal de natureza grave ou morte da vítima. Pessoal, eu vou derrubar aqui e vou entrar novamente com um encontro aqui, com uma nova reunião, porque vai cair.